Esses dias eu falei a respeito de ponto A, ponto B, na questão de evolução do atleta, o atleta se identificar, né? Saber onde está, para onde ele quer ir, como que ele faz para chegar. Só que eu não coloquei, né? Não apontei, não mostrei formas de se fazer isso. Apenas disse que existe essa possibilidade, né? Que dessa forma o atleta evolui. E para isso ele precisaria identificar, né? Ele precisaria mapear, né? Todo o seu estado atual, né? Que naquele momento eu chamei de ponto A, né? Como de fato, né? Ponto A, né, é a origem, e ponto B é o destino. O ponto A é o estado atual do atleta e o ponto B é o estado ao qual o atleta visa atingir. E como eu disse também da outra vez, não é um processo tão fácil, né? Não é um processo tão simples, mas existe sim a possibilidade de atingir, existe sim a possibilidade de conquistar, né, o tão almejado objetivo. E por que eu disse que não é tão fácil e nem tão simples? Porque existem várias coisas que impactam diretamente esse processo. Existem variáveis, né, que interferem, né, nesse trajeto do ponto A até o ponto B. E o que seriam essas dificuldades e como vencê-las, né? A primeiro modo, né, de primeira maneira, de primeiro jeito, né, o que seria necessário ser feito? O atleta ele tem que mapear da seguinte forma. Vamos dar um exemplo, né, de um atleta. Um determinado atleta, um zagueiro, por exemplo, ele tem como característica, né, da sua função ser um atleta que destrói a jogada adversária, o atleta que dá o combate, né, dá aquele primeiro combate ou até mesmo o último combate, né, e desarma o adversário, desarma um ataque promissor do adversário, é o cara que dá aquele combate, né, contra os atacantes ou os meias ofensivos, né, aquele cara que vai e desconstrói a jogada adversária. Pois bem, ele fazendo isso, ele sabendo dessa sua característica, né, ele vai começar a mapear essa sua característica. E como faz isso? Né? Primeiro, né, ele sabendo que ele é um cara que desarma, ele é um atleta que desarma, o que ele vai buscar fazer? Vai buscar quantificar em um determinado jogo, ou em um determinado momento do jogo, ou em uma determinada temporada, né, enfim, ou em um determinado ano, né, ou em determinada competição, né, o que seja, ele vai determinar, né, estabelecer como meta, né, num primeiro momento, tá? Porque isso pode ser feito de outras formas, mas no primeiro momento ele vai começar a mapear, quantificar, né, dar números, né, a essas ações. Suponhamos que ele, num determinado período, né, que ele está avaliando, ele mapeou e ele viu que ele, né, teve 10 confrontos diretos com atletas adversários, né, no seu setor defensivo, no setor defensivo da sua equipe ao qual ele participa. E aí, né, ele identificou que houve 10 confrontos, desses 10 confrontos ele ganhou 2 confrontos desses 10, ou seja, os outros 8 ele perdeu, né, de alguma forma ele perdeu. E aí ele identificou dessa forma, quantificou e percebeu que atingiu apenas 20%, né, teve 20% de êxito nessas funções, né, nessas ações defensivas, né, de combate direto com os atacantes, né, os ofensivos adversários. Sendo assim, ele já tem um dado inicial, ele já tem um dado, né, do ponto A, ele já tem esse ponto A, e agora ele tem que buscar o ponto B. O que seria o ponto B? Aí ele pode, né, se questionar, tá, mas qual que seria o meu objetivo? O seu objetivo é ganhar todos os confrontos, mas não, a gente sabe que não existe atleta perfeito. O atleta ele é uma constante evolução, o atleta ele continuamente ele tem que buscar evolução a todo momento. Então, partindo desse princípio, né, partindo desse cenário, se ele ganhou 20%, né, agora seria necessário ganhar pelo menos 20% mais um, né, ou 20% e mais um desarme, ou 21%, enfim. Nesse caso, né, como não tem como fracionar os desarmes, né, então se ele, de 10 confrontos que ele teve, ele conseguiu ter êxito em 2,
na próxima, né, na próxima medição, né, nesse próximo cenário, visando o ponto B, ele teria que necessariamente, né, vencer, né, 3 confrontos. E aí pode se perguntar, pô, mas não é pouco? Sim, é lógico que é pouco, mas é uma constante evolução. Ele não vai mudar do dia para a noite, né? O atleta vai mudar constantemente. Cada dia mais, cada dia um passinho, né? Cada dia um degrau na escada. Então, se ele estava no cenário A, né, o ponto A, com 2% de acerto de 10, 20%, agora ele vai passar a acertar um desarme a mais do que o anterior, né? E aí ele faria isso, né, gradualmente em cada partida. Nessa primeira partida, o cenário A, ele acertou 2 desarmes de 10. Na próxima partida, ele visa buscar não acertar 5, 6, mas visa acertar pelo menos mais um desarme. E aí sucessivamente, né? Na próxima partida, que ele acertou, né, o cenário ponto A dele vai ser o cenário ponto B agora, né? Que ele começou com 2 acertos de 10. Na próxima partida, ele passa a fazer 3 acertos de 10, né? E na outra, 4 de 10. Eu estou dando exemplo de 10 para ficar fácil de assimilar na nossa mente. Mas pode ser que num outro cenário ele acerte 5, né? 5 de 20, né? Num cenário qualquer, né? Então, assim, buscar sempre evoluir, sempre a mais, um pouco a mais do que o anterior. Então, essa é uma das formas de se chegar ao objetivo que tanto almeja, para qualquer atleta. Eu dei o exemplo de um defensor, mas poderia ser um meio-campo, um lateral, né, um meia, né, poderia ser um centroavante, né, na questão de gols, na questão de passes, né, pressão pós-perda, enfim, todo esse tipo de característica inerente a cada função. E se você quiser saber mais, né, quiser saber um pouco mais de como funciona todo esse processo, né, entre em contato comigo, né, eu explico com detalhes, né, eu também trabalho com mentoria para atletas, para desenvolver atletas, então entre em contato comigo, a gente bate um papo, entende a sua situação, entende o seu cenário, ponto A, né, e vamos trabalhar junto para atingir o seu cenário, ponto B, o cenário que você tanto almeja na sua carreira de jogador de futebol. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é atleta ou postulante a atleta. Dê um curtir, dê um joinha também, que isso nos ajuda a crescer cada vez mais no canal. E ative o sininho para receber notificações de quando chegar vídeo novo, para que você se torne cada vez mais com conhecimento para se desenvolver como atleta de futebol.